céus, queremos adorar o Teu nome, te agradecer por esse momento tão especial e maravilhoso, onde aqui estamos adorando o Teu nome, bendizendo a Ti na beleza da Tua santidade, rendendo graças a Ti, Senhor, por Tua bondade e grandeza. Se conosco, pedimos assim, Senhor, a Tua graça e misericórdia, ajuda-nos em tudo, Senhor, que a Tua proteção divina continue com a Tua igreja, que a Tua bondade, Senhor, esteja sobre cada vida, que a Tua benignidade continue sobre cada família, de cada um dos Teus santos, meu Senhor, que possamos ser a cada dia, a cada momento, instrumentos nas Tuas mãos, de vida, de alegria, de paz, que possamos, Senhor, ter o bálsamo, a solução que está em Ti, Senhor, para aqueles que estão em nossa volta, que possamos sempre ter uma palavra de Deus, a nossa sociedade, aqueles que estão de perto nos arrodeiam. Tem misericórdia da Tua igreja, continua guardando, dá saúde, Senhor, saúde aos Teus servos, repreenda a enfermidade, Senhor, do meio do Teu povo, visita aqueles que estão hospitalizados, olha para o Teu servo, irmão Adalberto, que estará ali naquele hospital, naquele leito, naquela UTI, mas o Senhor é misericordioso e compassivo. Estenda as Tuas mãos santas, Senhor, sobre o servo Teu. Ó Deus, o Senhor tem o melhor para o Teu servo, portanto cuida dele de forma maravilhosa e tremenda. Tudo Te rogamos essa noite, as bênçãos, a graça e a misericórdia, em nome de Jesus. Brilha a luz desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. Os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas já achei a salvação, pela grande redenção, o Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui Teu Salvador, tema bom pregador, o Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz Teu mal e oferece graça tal ao Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus. Abram vossas Bíblias no texto sagrado, segundo livro dos Reis. Glória a Deus. Estamos estudando
tanto no PIUB como também na nossa escola bíblica dominical sobre o livro dos reis. Glória a Deus. Estamos com a temática o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Capítulo 2. Os irmãos abram Bíblia, olhem no telão. Vamos ler até o versículo 7. Glória a Jesus. Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias no redemoinho ao céu. Os irmãos vejam bem que Elias não foi para o céu em carros e cavalos de fogo. Ele foi no redemoinho. Carros de fogo apenas separou ele de Eliseu. Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhes disse: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima de tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam defronte, e ele ambos pararam junto ao Jordão. Pode dar glória a Deus. Até o versículo 7. Oremos ao Senhor em gratidão pela palavra de Deus nesta oportunidade maravilhosa. Convido o missionário dirigente da Querido Deus, Betel. eterno Pai, mais uma vez queremos elevar nossas vozes em gratidão ao Senhor pela bondade e a misericórdia que o Senhor tem dispensado a cada um de nós. Obrigado, pois cheguemos até aqui. Obrigado pelo dia que se passou e essa noite que o Senhor está concedendo a cada um de nós. Que o Senhor possa continuar com cada um dos teus filhos, das tuas filhas. O Senhor que sabe sonda o coração de cada uma das tuas filhas. Daqueles, meu Pai querido, que não puderam vir, daqueles que estão precisando da tua visita, meu Pai querido, que o Senhor possa visitar, meu Pai, que o Senhor possa levantar aquele que está acamado, aquele que está necessitando, Deus eterno, que o Senhor possa falar conosco poderosamente. Permanece conosco, nos dê graça, direção e proteção. Repreende todo o mal, meu Pai, lança por terra toda obra contrária, seja desfeito pelo poder da autoridade do nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, abençoa da criança ao mais velho, é a nossa oração, é o nosso pedido, e por fé nós lhe agradecemos de já e para todo sempre. Amém. Foi ligado e pelos ímpios foi arrastado à corte onde foi muito insultado e atingido por meu pecado, e
a sentença da turma foi o brado, que seja Cristo crucificado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado, vituperado e flagelado. Jesus sofreu o meu pecado. Então na cruz foi o Cristo pendurado, e de uma lança foi traspassado. Ali estava Jesus ensanguentado, por meus pecados atormentado. Deus meu, por que tens me abandonado? Clamava Cristo crucificado, perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Perdoa o povo tão enganado, que cometeu um tal pecado. Depois Jesus Cristo foi da cruz tirado, e ao sepulcro foi carregado. Por santo seu corpo foi embalsamado, e entre os ricos foi sepultado. Estando Cristo Jesus já enterrado, o seu sepulcro foi bem guardado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Após 3 dias, Jesus amado da morte foi ressuscitado. Abram vossas Bíblias. Minha esposa Lurginha não pôde estar aqui hoje. Nós, na verdade, tivemos uma tarde aí bem agitada hoje. Cheguei agora há pouco em casa e quero ministrar a palavra de Deus pelo compromisso que eu tenho com os irmãos essa noite, né? De ministrar a palavra do Senhor. E peço oração. Lourdes está organizando já a viagem de retorno. Nosso filho mais velho, Guilherme Afonso, primogênito, que na madrugada de sexta estará retomando suas atividades, seus estudos ali no Paraguai. Os irmãos orem por ele, para que Deus continue abençoando nessa jornada que não é fácil, né, irmãos? Queridos, eu quero 20 minutos transmitir algo aos amados irmãos. Os irmãos sabem que na Escola Bíblica Dominical nós estamos estudando sobre o livro dos Reis, primeiro e segundo Reis. Estamos no segundo livro de Reis e começamos a ministrar no domingo passado, próximo, dia 8, sobre o profeta Elias, e começamos a estudar sobre Eliseu, o ministério de Eliseu, que é o sucessor. Ele sucedeu a Elias. Ele não substituiu, ele sucedeu, deu continuidade ao ministério, porque cada um tem, Deus usa da sua forma, da sua maneira, do seu procedimento. A lição de domingo nós vamos estudar sobre o ministério de Eliseu. Vamos ver 3 milagres dos mais de 20 que Eliseu fez no seu ministério aqui na terra. E a lição seguinte da outra semana vamos estudar
de forma exclusiva sobre a cura de Naamã, que foi outro milagre que Eliseu fez. Mas eu quero falar um pouco para os irmãos, e isso serve até de subsídio diante do que nós estamos vendo na nossa EBD, sobre o chamado deste homem de Deus, o ministério de Eliseu. Ministério de Eliseu. Os irmãos sabem, nós estudamos domingo, que quando Elias encontrou Eliseu e o chamou, o mesmo encontrava-se lavrando a terra com 12 juntas de bois. Elias lançou sobre Eliseu a sua capa, e a partir daquele momento ele largou tudo e passou a segui-lo. O que Eliseu fez? Despediu-se de seu pai, de sua mãe, matou uma junta de bois e os cozeu com os aparelhos, dando ao povo que comesse. Ele fez um churrasco de despedida, e depois de tudo ele partiu, seguindo a Eliseu, a Elias, Eliseu seguindo a Elias, e o servindo, ele passou por um processo de discipulado. Ele, para dar continuidade ao ministério de Elias, ele passou primeiramente por um discipulado, de aprendizado, junto a Elias. E os irmãos conhecem muito bem a história, nós estamos estudando na nossa EBD, estou só recapitulando aquilo que nós aprendemos domingo passado. Mas o que me chama a atenção, que aquele homem, ele recebeu um chamado de Deus, e ele não ficou com dúvidas, ele não hesitou ao chamado divino. Ele acreditou, ele creu, ele sentiu aquela chamada, e agora ele atendeu ao chamado de Deus. E nós sabemos que quando o homem é chamado pelo Senhor, eu estou falando aqui de um chamado específico, não o chamado da salvação. Todos os irmãos que estão aqui já foram chamados para a salvação. Pela misericórdia de Deus, Jesus disse: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem já encontrou descanso em Jesus? Levante a mãozinha, dê glória a Deus. Chamado para a salvação é um chamado para todos os crentes. Nós estamos aqui nessa noite porque fomos chamados por Jesus, e as nossas cargas, o peso, foi todo deixado ali na cruz, podemos dizer assim. E os irmãos agora sentem-se um alívio. Eu lembro-me que há 5 dias atrás, mais ou menos, eu fui chamado por uma família, e eu chamei irmão Vila Nova para ir comigo. E quando nós chegamos na casa daquela família, nós pregamos o Evangelho, exposição da palavra de Deus, e eu disse para aquele cidadão: conte a sua vida. Hoje à tarde eu estive com ele, já discipulando ele, nas minhas correrias da tarde, eu tive que passar lá para dar uma palavra a ele. E, meus irmãos, ele contou a vida dele, e eu disse: você quer aceitar Jesus como Salvador? Ele disse: eu quero. E ele já se derramando em lágrimas, não foi isso, meu Vila? Se derramando em lágrimas. E ali eu vi que o fardo pesado, irmão José Ibson, caiu por terra. Jesus deu alívio àquela alma. Aleluia. É o chamado para a salvação. Quantos e quantos aqui estavam sobrecarregados de pecados, hein, irmãos? Mas Jesus foi tão maravilhoso para conosco, que Ele tirou esse peso do pecado, e agora nós somos livres e libertos, porque fomos chamados para
salvação. Aleluia. Mas esse homem aqui, Eliseu, recebeu um chamado específico, estando envolvido com as coisas e trabalhos desse mundo. Ele precisa agora colocar a obra de Deus como prioridade em sua vida. E eu lembro-me que Jesus uma vez ensinou aos discípulos, discipulando-os, e Jesus disse assim: quem ama o pai e a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso aconteceu com Eliseu. Ele foi chamado, era uma das 3 missões que Elias tinha que fazer nessa terra, e uma delas era ungir o seu sucessor, para dar continuidade ao seu ministério. Quando Elias estava pedindo a morte, irmãos, quando pensava que não tinha mais nada para fazer, eu disse aqui na escola dominical que não adianta pedir morte, viu? Deus não atende essa oração, porque não atendeu de Elias, e já faz 3.000 anos, e Elias nunca morreu, viu, irmãos? Ele nunca morreu, ele não provou da morte. Então não adianta pedir morte, dizer: Senhor, eu quero morrer. Não faça isso, não. Deus não vai atender essa oração, não. É arriscado você ser arrebatado, aleluia, para não morrer. Deixa isso nas mãos do Senhor, porque Ele tem o melhor para nós. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Mas aconteceu, meus irmãos, quando ele deixou agora a sua família financeiramente bem, ele tinha juntas e bois, ele lavrava a terra, mas quando ele recebeu um chamado específico de Deus, que eu falei para os irmãos que ainda era uma das missões de Elias nessa terra, ungir aquele homem e torná-lo como profeta de Deus, ele deixou tudo, irmãos, bendito seja o nome do Senhor, para servir a Jesus. A gente vê isso nos dias de hoje, né, irmãos? Claro que Deus tem alguns específicos para a sua obra. Quantos e quantos homens de Deus, eles deixam tudo, alguns deixam comércio, alguns deixam sua vida política, né? Na nossa convenção, eu conheço 2 pastores que eram políticos, deixaram tudo pelo chamado de Deus para cumprir a missão exclusiva e específica de cuidar do evangelho, das coisas de Deus, porque receberam um chamado do Senhor. Alguns Deus chamam de forma exclusiva e específica, meus amados irmãos, e isto aconteceu com este homem de Deus. Ele atendeu ao chamado, glória a Deus. E agora Elias conduz Eliseu, e nós lemos aqui nesse texto sagrado que Eliseu passou por algumas provas diante do ministério de Elias e foi provado na obra de Deus. A obra na vida de Eliseu, depois do seu chamado, nós lemos aqui no texto sagrado, deixe-me ir direto para o texto, ainda tenho 15 minutos com os irmãos. Começou em Gilgal, quando Elias ordenou que esse permanecesse naquele lugar, até que ele chegasse ao Jordão. Começou em Gilgal. Eliseu disse que não ficaria, mas que o seguiria até onde ele fosse. Glória a Deus. E nós vemos aqui na palavra de Deus, revelada para nós nessa noite, que a partir daí Elias, que a gente pode até fazer a conotação de Elias como de Cristo, ele conduziu Eliseu a vários lugares, e esses lugares representam fases da obra na vida dele, e nelas ele é provado. Para quê, irmãos? Para que alcançasse o crescimento de maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Bendito seja o nome do Senhor.
para todo sempre, até que chegasse varão perfeito, preparado para toda boa obra. Quando a Bíblia fala sobre varão perfeito, homem perfeito, sempre está falando de maturidade espiritual. É isso que a Bíblia quer dizer, a completude. Primeira fase, Gilgal. Os irmãos sabem que foi em Gilgal que Josué circuncidou os filhos de Israel antes de entrarem na terra prometida. Gilgal significa círculo. Era como se fosse um círculo geograficamente aquela cidade, mas significa também compromisso. Representa espiritualmente a nossa necessidade de ter comunhão com o Senhor pelo despojamento da carne e do velho homem com seus pecados e os vícios. Há muitos que param logo no início da caminhada quando se deparam com esta prova, mas Gilgal quer dizer isso, um compromisso exclusivo com Deus. Eles pararam para circuncidarem todos os filhos de Israel, irmãos, e trazendo para nós, meus amados irmãos, aleluia, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que em Cristo não tem mais circuncisão e nem circuncisão também. Todos nós somos de Cristo, né? A circuncisão e a circuncisão, tudo para em Cristo nosso Senhor. Agora em Cristo, a Bíblia diz que na cruz de Cristo nós temos que ser crucificados. O nosso velho eu, a nossa carne, a nossa vontade, os vícios que nós praticávamos antes, todos eles, meus amados irmãos, devem ficar aqui nesse local. A carne muitas vezes está profundamente arraigada e a libertação da mesma se torna pesada demais para muitos, porque muitos crentes, irmãos, olhem para mim todos vocês, muitos crentes ainda têm alguns vícios, aquelas obras da carne que o apóstolo Paulo falou no capítulo de número 5 aos Gálatas, ainda reina em muitos, se torna difícil. Mas eu digo para os amados irmãos, assim como Eliseu, ele não parou ali, seguiu adiante. Nós temos que fazer o mesmo também, conjecturando nesse texto, e prosseguir até o rompimento com as coisas velhas da natureza. Há um texto em Isaías, no capítulo 43, versículo 18, peço ao Carlos Jorge que coloque no telão esse texto, quando diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Irmãos, a nossa vida, o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos carnais, pecaminosos, fazer aqueles pecadinhos que às vezes a gente daqui a acolá ainda quer praticar, ainda quer usar, ainda quer fazer, nós temos que deixar, meus amados irmãos. Nós não somos mais ali das coisas do passado. Se tem alguma coisinha que quer atrapalhar a nossa felicidade, a nossa alegria com o Senhor, eu não sei, você sabe, Deus o sabe. Vamos despojar essas coisas nessa noite e vamos continuar a missão. Bendito seja o nome do Senhor, saindo de Gilgal e indo agora para Betel, porque Betel foi o segundo lugar onde Elias e Eliseu chegaram. Betel significa casa do Senhor e representa agora aqui a segunda fase desta caminhada. Os irmãos, reparem que Elias, ele provou Eliseu ordenando que ele permanecesse em Betel, mas ele respondeu que não deixaria e que o seguiria aonde ele
o fosse. E em Betel Eliseu encontrou alguns dos filhos do profetas que estavam ali. Eles estavam ali, meus irmãos, e sabiam tudo o que aconteceria a Elias. No entanto, não se moveram dali para testemunhar o seu arrebatamento. Eles sabiam que o Senhor de Eliseu seria, Deus tinha revelado isso a eles, como revelou a Elias, e como tinha revelado também a Eliseu. Mas Eliseu continuou a jornada com Elias, até eles serem separados pela carruagem de fogo, e Elias subir no redemoinho para o céu, um lugar preparado por Deus, é claro. E os filhos dos profetas não tiveram coragem de seguir ali com Eliseu. Queridos irmãos, eu quero dizer isso para os irmãos, que depois do novo nascimento, essa coisa automática, espiritual, sobrenatural, que acontece na vida do crente, quando nós confessamos a Cristo, como eu dei o testemunho aqui no introito, até ao ponto de nós chorarmos, derramarmos lágrimas pelos nossos pecados, pelas nossas misérias, pelos nossos erros, e Jesus, pela sua misericórdia, nos perdoar. Depois disso, nós devemos agora passar por Betel, que aponta para a nossa necessidade de entrar na igreja, de entrar no corpo de Cristo. Glória a Deus. E aí a gente vê, irmãos, que há vários movimentos por aí. Isso, tem até um movimento citado aí como aqueles que são os desigrejados. Eu particularmente não chamo desigrejado, eu chamo eles de despastoreados, porque daqui a pouco eles se reúnem, não se reúnem no templo, mas se reúnem debaixo de uma mangueira, se reúnem dentro de um salão, se reúnem, e não querem liderança maior sobre eles, e que isso aí está saindo por aí, entrando essa filosofia sorrateiramente no coração de alguns. Tenhamos cuidado com isto, meus queridos e amados irmãos. Eu vi até um testemunho ali na construção sábado, de um jovem dos nossos que está nessa situação, que saiu da nossa igreja, e os irmãos lá conhecem muito bem ele. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Mas Deus nos diz nessa noite, há uma necessidade, meus queridos e amados irmãos, que depois do novo nascimento, do compromisso em Gilgal, nós temos que passar por Betel também. Betel é casa de Deus. Há uma necessidade de nós estarmos reunidos na casa de Deus, para nós louvarmos a Ele, glorificarmos a Ele e adorarmos a Ele. Temos a comunhão uns com os outros, como Deus quer que tenhamos. Quem pode glorificar a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus. É a nossa necessidade de compreender o que precisamos estar na casa do Senhor, para recebermos os benefícios na vida do corpo e sermos edificados no conhecimento da doutrina revelada na palavra do Senhor, e agora nós crescermos na comunhão com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e na comunhão uns com os outros. Porque, meus irmãos, é na igreja que nós ouvimos a voz do Senhor, que nós somos abençoados pelo derramado poder do Espírito Santo, através dos dons, através dos louvores, através das mensagens, através dos hinos, e através de tantas coisas, pela operação do Espírito Santo de Deus. E não é possível crescer espiritualmente fora da igreja. Não é possível crescer espiritualmente fora do corpo, pois é nela que o Senhor opera a bênção e a vida para sempre, como está no Salmo de número 133. E às vezes eu lamento muito, meus irmãos, porque muitos crentes
não dão atenção aos trabalhos da igreja, aos cultos de ensinamento e principalmente na nossa querida escola bíblica dominical. Essa pandemia, o inimigo quis atuar. Por quê, irmãos? A gente sabe que a igreja começa em casa, é a família, é o lar que se reúne para adorar a Deus, para servir a Deus, para cantarem juntos. A igreja, o lar forte, torna uma igreja forte. Mas muitos lares não estão mais praticando isso. Eles entram e saem, e não tem o louvor, não tem a palavra, não tem um culto doméstico. E a valia desses lares é a escola bíblica dominical. E principalmente as nossas crianças, que foram grandemente afetados nesse ponto. Aonde, irmãos, o ensinamento, o estudo metódico, singular da palavra de Deus, que é ministrado pelos nossos professores aos domingos pela manhã, e que fica na mente, no coração, fica solapado no coração das nossas crianças, não estavam mais acontecendo. Aí foi um ano, graças a Deus que a nossa igreja não, mas Brasil afora, talvez mais de ano, sem essa atenção, desse estudo metódico, meticuloso, sistemático, desse acompanhamento do ensino, da doutrina ao coraçãozinho das nossas crianças e até de adultos. E eu digo para os amados irmãos, eu disse isso sábado passado, próximo agora, numa reunião ali na região leste, no templo da Nova Caxias, para os líderes que estavam ali. Irmão, façamos de tudo, coloquemos no coração dos pais, para que não se esqueçam de estar na IBD e de trazer os seus filhos para a escola bíblica dominical, para ouvir a palavra de Deus, a ministração da palavra do Senhor. Essa palavra, irmão, fica plantada. E é muito valioso quando é trazido pela boca do professor, da professora. Eu disse para Giovana, umas 2 semanas atrás: Giovana, amanhã é escola dominical, vamos dormir, porque amanhã tem escola dominical. E ela me disse: não, eu já sabia, meu pai. Por que você sabia? Porque a minha professora já me disse isso. Minha professora me disse isso hoje pela manhã, e eu estou sabendo que a escola dominical, quanto vale a palavra de um mentor, a palavra de um professor, quanto vale para essas crianças que estão aí, irmãos, que são os nossos filhos. Quem pode glorificar a Deus por isso? Então se esmere pela casa do Senhor, se esmere por Betel. Saímos de Gilgal, estamos agora em Betel, mas irmãos, precisamos também passar por Jericó, porque depois de Betel, os 2 servos do Senhor foram até Jericó, e lá mais uma vez Elias submeteu Eliseu a outra prova, ordenando que ficasse naquela cidade. Fica aí, eu vou sozinho. No entanto, ele venceu mais aquela prova, dizendo que não deixaria. Mais uma vez Eliseu encontrou outros filhos de profeta na mesma situação que estava lá os de Betel, parados ali observando de longe a Elias e Eliseus que seguiam viagem. E aqueles profetas não acompanharam aqueles homens de Deus. Jericó, irmãos, quer dizer lugar de fragrância. Digam todos aí: Jericó, lugar de fragrância. A gente sabe que Betel é a casa do Senhor. Jericó, diga assim, lugar de fragrância. Isso aqui aponta para o testemunho do servo do Senhor diante do mundo, da evangelização, do proclamar as boas novas da salvação e da volta de nosso Senhor Jesus Cristo para as pessoas necessitadas. Irmãos, isso aqui é a fase da instrumentalidade. Quando o servo do Senhor, aonde quer que ele chega, ele exala o bom perfume de Cristo, aleluia. Por onde ele passa, como disse Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15,
que nós somos o bom cheiro de Cristo aqui nessa terra, atraindo outras pessoas para a presença do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. O crente, quando chega, ele impacta. Aleluia. Que Deus te use, minha irmã, que Deus te use, meu irmão, onde você passar, onde passarmos, que possamos levar o bom cheiro de Cristo, em casa, fora de casa, no trabalho, que possamos exalar o bom cheiro de Cristo. E que o povo possa dizer assim: isso ali é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ali é crente, ali é um servo, aleluia. E onde você chega, você não perde tempo, não perde tempo. Bendito seja o nome do Senhor. Ontem, irmãos, após o círculo de oração, eu saí com a minha esposa e disse para ela: vamos fazer uma visita comigo, glória a Deus. E ela: vamos. E nós fizemos uma visita a uma determinada casa. Quando chegamos ali, irmãos, os irmãos começaram a contar coisas e tal, e nós só ouvindo. Depois aplicamos a palavra e fizemos a oração da fé, repreendendo aqueles males e tudo, abençoamos a casa. E tinha alguém não crente lá dentro, lá na calçada. Entrei e os cumprimentei, saí, também fiz isso. E quando eu cheguei hoje no estabelecimento, esse alguém olha para mim e disse: o senhor é pastor? E eu disse: pela graça de Deus eu sou. Aleluia. Ah, muito bem. Você conhece a pessoa tal? E eu fiquei assim: conheço. E começamos a conversar ali e disse: ah, pois é, eu vi o senhor ontem. E era a pessoa que estava na calçada e eu não tive a percepção de conhecê-la, irmãos. Mas no meio de todo o atendimento, a conversa, é que essa pessoa foi se abrir para mim. E eu aproveitei para pregar o evangelho para essa pessoa que estava ali. Bom testemunho. Já pensou se eu entrasse lá de qualquer jeito? Mal educado. Irmãos? Certo? Não dando testemunho. Zangado. De qualquer jeito. Já pensou, irmãos? A decepção que o evangelho de Cristo, para o evangelho de Cristo, é por isso que você tem que ser educado. A palavra de Deus educa. É por isso que você tem que ter o bom cheiro de Cristo onde quer que você chegue, meu irmão. Não deixe o ímpio apontar para você o dedo e dizer alguma coisa errada para você. Não deixe o ímpio te repreender no meio da sociedade, falar isso, pisar em cima de você. Ora, irmãos, aqueles ímpios eram quantos? Eram muitos filhos, meninos, a Bíblia diz, jovens, né? Que quando Eliseu passou ali, começaram a chamar ele de calvo, calvo. E Eliseu tinha a graça de Deus. Certamente aqueles meninos ímpios, aqueles jovens, eram adoradores de Baal. Certamente eles eram contra o profeta de Deus. Certamente eles eram contra Deus. Eliseu certamente já sabia quem eram eles. Eram opositores da obra de Deus. Começou a escarnecer do homem de Deus. E ele só abriu a boca. O que aconteceu? O que é que saiu dentro do bosque lá, onde eles adoravam? Era nos bosques. 2 ursas, é assim que diz a Bíblia, me lembra os irmãos? 2 ursas e mastigaram aqueles meninos. Eu acho que quem come pão. E eram 42, me ajude os irmãos aí, nossa mente. 42? 42. Acabou com tudo, irmãos, porque escarneceu do homem de Deus. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Agora, se Deus é contra alguém, quem será a favor? Vamos reinverter o versículo. Se Deus é contra alguém, que Deus não era com aqueles meninos, diz a Bíblia. Irmãos, a graça de Deus está sobre a tua vida.
E você também aqui é um profeta de Deus, você é um filho de Deus, você está pelejando nessa terra. Ai daqueles que estenderam a mão contra você, ai daqueles que querem falar mal de você, ai daqueles que querem levantar alguma ferramenta contra ti, porque tu és servo de Deus, e Deus é contigo também. Levante tua mão para o céu e glorifique a Deus. Meu tempo já terminou, irmãos. Já vou encerrar. Mas eles tinham que chegar no Jordão. Aleluia. Glória a Deus. O último lugar onde Elias e Eliseu foram, ao rio Jordão. Lá diante do olhar curioso dos filhos dos profetas, que mais uma vez pararam bem longe, Elias dobrou sua capa, com ela feriu as águas do Jordão, que se abriram em duas bandas, para que parassem a pés enxutos. Depois disso o profeta Elias foi arrebatado aos céus no redemoinho, diante dos olhos de Eliseu. Foi diante do Jordão. Quantos e quantos acontecimentos aconteceram ali naquele local sagrado, né, irmãos? Os irmãos lembram de Josué, povo de Israel, que se prepararam para tomar posse da terra prometida. O Jordão estava cheio, o Jordão tinha mais ou menos 4 metros, me ajude os irmãos, de profundidade. Já preguei isso aqui para os irmãos, certo? E de largura uns 12 metros, e na época de cheia, não tinha humanamente como eles passassem ali, por aquele Jordão. Mas Josué, meus irmãos, foi usado por Deus, tocou naquelas águas, e o Jordão se abriu, e o povo de Israel passou a pé enxuto. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre, para tomar posse da terra prometida. O Jordão aqui, nesse caso aqui, já significa o arrebatamento. Aleluia. Quando os céus se abrirão e o Senhor Jesus, juntamente com a igreja fiel, entrará para as bordas do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Foi no Jordão que ele subiu, Deus o levou. Aqui significa arrebatamento. Vamos estar firmes com o Senhor, queridos e amados irmãos, sendo modelos nessa terra, porque daqui a pouquinho o Jordão acontecerá em nossas vidas. O Jordão de Deus vai acontecer. Jesus virá para arrebatar a sua igreja. Quantos estão preparados para a volta de Jesus? Adore a Ele por alguns segundos aí em nome de Jesus. Adore a Ele por alguns segundos em nome de Jesus. É a fase final da nossa caminhada nessa terra, que só se completará, irmãos, se prosseguirmos até o final, sem pararmos momento algum. Não desista da tua fé, minha irmã, meu irmão. Continue firme com o Senhor. Passe por todas as etapas com segurança. Aleluia. Deus está contigo. Você vai atravessar todas as dificuldades nessa terra. Tua fé tem que estar firme no Senhor, na graça de Deus. Aleluia. Ele está conosco e brevemente Ele voltará para buscar a sua igreja. Que possamos estar preparados, firmes, convictos, para esperarmos o soar da trombeta de Deus nos céus, e aí estaremos para sempre com o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Não tem coisa melhor do que ter essa esperança. Fiquem de pé em nome de Jesus, senão vou falar mais aqui. Eu tenho que encerrar. Aleluia. Feche os teus olhinhos em nome de Jesus. Faça uma reflexão com o teu Deus nessa noite. Oh, Jesus, renova nossas forças nessa noite, Senhor. Renova nossas vidas nessa noite, Senhor. Renova o nosso ser nessa noite, Senhor. Jesus, perdoa nossas falhas.
Perdoa, Senhor, aquilo que nós talvez desagradamos a Ti em algum momento nessa jornada, Senhor, porque somos pecadores, somos falhos. O Senhor bem sabe e conhece o nosso coração, a nossa vida, os nossos propósitos, as nossas intenções. Mas o que queremos aqui é um coração puro, são atitudes puras, meu Pai. Nós queremos Te servir com sinceridade, com integridade. Queremos fazer o melhor para Ti, para a Tua obra, no Teu serviço. Conceda-nos graça nesta noite, é o que Te pedimos, ó Pai, a graça sobre o Teu povo, a graça sobre a Tua igreja, e os que estão reunidos nessa noite, os familiares, aqueles que não puderam vir, Senhor, mas que nesse momento a nuvem de Deus, que nesse momento a graça de Deus possa pairar sobre cada servo Teu. Vai agindo, vai operando, desperta, Deus, traz um grande avivamento espiritual no meio do Teu povo, para que possamos voltar para Ti todos os momentos de nossas vidas, que possamos estar vigilantes em Ti, para ouvirmos o soar da trombeta de Deus nos céus. Prepara Teu povo, Jesus. Oh, Shuriandalaia, Candalaia, Debalaia, Xandalaia, Tchepalaia, Debalaia. Renova a Tua igreja, opera maravilhas em nosso meio. Faz milagre, Jesus. Nós estudamos hoje pela manhã, na leitura diária, dessa rica lição dominical para nós, que assim como o Senhor fez com Eliseu, o Senhor ainda faz hoje no tempo da graça. O Senhor faz hoje em nosso meio. A Tua palavra nos diz que nós faríamos obras maiores do que estas. Jesus falou isso. Faz milagre no meio do Teu povo, faz milagre na casa do Teu servo nesta noite. Faz milagre, Senhor, opera maravilha. Aquilo que teu filho tem em casa, aquilo que nós temos em casa, age nessa noite, usa, opera maravilha, transforma, meu Pai, meu Deus, transforma aquilo que não é, naquilo que pode ser, em nome de Jesus. Diga amém, diga eu creio, diga a vitória é nossa, por Jesus. Aleluia. Deus abençoe, irmão. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Se você chegou aqui como Ana, com seu coração atribulado, quem olha pra você pensa que vai tudo bem, mas só Deus sabe o que tens passado. Chegou o dia da reviravolta, hoje em sua vida. Passa-se o dia da humilhação, chega o tempo da exaltação pra sua vida. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí, o que Ele prometeu certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na sua vida. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí, o que Ele prometeu certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente.
na sua vida. Aleluia, Jesus. Se você chegou aqui como Ana, com seu coração atribulado, quem olha pra você pensa que vai tudo bem, mas só Deus sabe o que tu tens passado. Chegou o dia da reviravolta. Hoje em tua vida passa-se o dia da humilhação, chega o tempo da exaltação pra tua vida. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí, o que Ele prometeu certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na tua vida. Deus vai mudar a história de gente aqui. Olha aí, o que Ele prometeu certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na sua vida. Vai ter virada na tua casa, na tua filha, nos seus projetos. Você vai ver o impossível Deus fazer. Vai ser milagre, aleluia. Creia, aleluia, aleluia. Vai mudar, meu irmão, aleluia. Basta somente nós cremos, porque o Senhor não mudou. Ele é o mesmo, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Na sua vida. Oh, olha aí, o que Ele prometeu certamente vai cumprir. De amanhã pra frente vai ser tudo diferente na sua vida. Na sua vida. Vai ter virada. Glória a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te exaltamos aqui nessa noite. Queremos, ó Pai, te agradecer pelo esse grande culto em que nós estivemos, ó Pai, na Tua presença. Vamos sair cheio, ó Pai, da Tua presença, em que, ó Pai, nós ouvimos, ó Pai, a mensagem, o pão do céu. E agora, Senhor, nos conduz para o nosso lar com paz e segurança, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todas e todos agora e sempre. Deus abençoe os amados.